Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, maravilhoso Deus. Estamos aqui mais um dia para a honra e glória do nome do Senhor, cumprindo o nosso desafio, nosso 22º dia do desafio 142 dias, a Bíblia toda em 142 dias. Estamos aí no nosso 22º dia, avançando nesse desafio. Hoje nós terminamos o livro de Levítico, e amanhã nós começamos o último livro do Pentateuco, da Torá, que é o Deuteronômio. Amém? Glória a Deus. Senhor, nós queremos te louvar por mais um dia. Obrigado pela oportunidade de estarmos juntos aqui, Senhor Deus, conectados neste propósito, caçando os tesouros da Tua Palavra, buscando o conhecimento de Ti, buscando, Senhor Deus, sermos, Senhor Deus, ouvintes, leitores e, acima de tudo, praticantes da Tua Palavra, que é a verdade que liberta, que é, Senhor Deus, a cura, que é, Senhor Deus, o martelo que esmiuça a penha, que é, Senhor Deus, essa transformação de mentalidade que é viva e eficaz, que é o Senhor, a própria palavra, o próprio Deus se manifestando a nós através da sua palavra, se revelando a nós, o verbo que se fez carne é o Senhor, meu Deus. Obrigado pelo privilégio de podermos conhecer mais de Ti, aprendermos mais de Ti através da Tua boca, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da Tua boca, Senhor, que nos sustenta, que nos dá direção, que nos orienta, que nos guia, Senhor, que nos guarda, que nos protege, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Queremos estar nesse lugar todos os dias, até que o Senhor venha. Obrigado, Deus, por esse desafio, por todos que estão participando, Pai, por todas as leituras online que estão sendo feitas, aqueles que estão perseverando aqui, Senhor, nisso, e que o Senhor nos abençoe para que possamos prosseguir, continuar, cumprir esse propósito na força, no poder do Senhor, com a Tua graça, com a Tua misericórdia e com o Teu favor, e aprendendo muito, 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 muito sobre o Senhor Jesus, porque é tudo sobre o Senhor, é tudo sobre Ti. O Senhor é o assunto principal da Bíblia, é o nosso Senhor e Salvador, é o único Deus e a vida eterna, e nós Te agradecemos por podermos Te conhecer e prosseguir em Te conhecer, pois é isso que estamos buscando aqui a cada manhã, Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Continuamos então, Levítico capítulo 23. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: as festas do Senhor que proclamareis como santas convocações são estas. 6 dias trabalhareis, mas o 7º dia será o sábado do descanso, dia de santa convocação. Nenhuma obra fareis, é sábado do Senhor em todas as vossas casas. Estas são as festas do Senhor, as santas convocações que proclamareis no seu tempo determinado. No 1º mês, aos 14 do mês, pela tarde, é a Páscoa do Senhor. Aos 15 dias deste mês é a festa dos pães sem fermento, a festa do Senhor. Durante 7 dias comereis pão sem fermento. No 1º dia tereis santa convocação, nenhuma obra servil fareis. Durante 7 dias apresentareis oferta queimada ao Senhor. Ao 7º dia haverá santa convocação, nenhuma obra servil fareis. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando entrardes na terra que vos dou e fizerdes nela a colheita, trareis um molho dos primeiros frutos da vossa colheita ao sacerdote. Ele moverá o molho perante o Senhor, para que sejais aceitos. O sacerdote o moverá no dia seguinte ao sábado. No dia em que moverdes o molho, oferecereis um cordeiro sem defeito de 1 ano em holocausto ao Senhor. A sua oferta de cereais será 2/10 de uma efa de flor de farinha amassada com azeite,
para a oferta queimada em cheiro suave ao Senhor. E a sua oferta de libação será de vinho, a quarta parte de 1 hin. Não comereis pão, nem trigo tostado, nem espigas verdes, até o dia em que trouxerdes a oferta do vosso Deus. É estatuto perpétuo por vossas gerações em todas as vossas casas. Contareis 7 semanas completas, a partir do dia seguinte ao sábado, desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta movida. 7 semanas inteiras serão. Até o dia seguinte, ao 7º sábado, contareis 50 dias, e então apresentareis nova oferta de cereais ao Senhor. Das vossas casas trareis 2 pães feitos de 2/10 de uma efa de flor de farinha, cozidos com fermento, com oferta movida, são os primeiros ao Senhor. Com o pão oferecereis 7 cordeiros sem defeito, de 1 ano, 1 novilho e 2 carneiros. Holocaustos serão ao Senhor, com a sua oferta de cereais e as suas libações, por oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. Também oferecereis um bode para oferta pelo pecado e 2 cordeiros de 1 ano por sacrifício pacífico. Então o sacerdote os moverá com o pão dos primeiros frutos, por oferta movida perante o Senhor, com os 2 cordeiros. Santos serão ao Senhor para o uso do sacerdote. No mesmo dia apregoareis que tereis santa convocação. Nenhum trabalho servil fareis. É estatuto perpétuo pelas vossas gerações em todas as vossas casas. Quando fizerdes a colheita da tua terra, não colherás totalmente os cantos do seu campo, nem colherás as espigas caídas. Para o pobre e para o estrangeiro as deixará. Eu sou o Senhor, o vosso Deus. Disse o Senhor a Moisés: dize aos filhos de Israel: no 7º mês, ao 1º do mês, tereis descanso solene, um memorial com som de trombeta, santa convocação. Nenhum trabalho servil fareis, mas trareis oferta queimada ao Senhor. Disse o Senhor a Moisés: o dia 10 deste 7º mês será o dia da expiação. Tereis santa convocação, afligirei as vossas almas e oferecereis oferta queimada ao Senhor. Nesse dia nenhum trabalho fareis, porque é o dia da expiação, para fazer expiação por vós, perante o Senhor, o vosso Deus. Toda pessoa que nesse dia não se humilhar será eliminada do seu povo. Toda pessoa que nesse dia fizer algum trabalho, eu a destruirei do meio do seu povo. Nenhum trabalho fareis, é estatuto perpétuo pelas vossas gerações em todas as vossas casas. Sábado de descanso solene vos será, e vos humilhareis. Aos 9 do mês, à tarde, de uma tarde à outra, celebrareis o vosso sábado. Disse o Senhor a Moisés: dize aos filhos de Israel: aos 15 dias deste 7º mês, será a festa dos tabernáculos ao Senhor por 7 dias. No 1º dia haverá santa convocação, nenhum trabalho servil fareis. Durante 7 dias oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. No 8º dia tereis santa convocação e apresentareis ofertas queimadas ao Senhor. É dia solene, nenhum trabalho servil fareis. Estas são as festas do Senhor, que apregoareis para santa convocações, para apresentar ao Senhor oferta queimada, holocausto e oferta de cereais, sacrifício e libações, cada qual em seu dia próprio. Estas ofertas são além dos sábados do Senhor, além dos vossos dons, além de todos os vossos votos e além de todas as vossas ofertas voluntárias que dareis ao Senhor. Aos 15 dias do 7º mês, porém, quando tiverdes colhidos os produtos da terra, celebrareis a festa do Senhor durante 7 dias. O 1º dia é dia de descanso, e também o 8º dia é dia de descanso. No 1º dia tomareis para vós frutos de árvores formosas, folhas de palmeiras e ramos de árvores cheias de folhas. Durante 7 dias vos alegrareis perante o Senhor, o vosso Deus. Celebrareis esta festa ao Senhor durante 7 dias cada ano. É estatuto perpétuo pelas vossas gerações. No 7º mês a celebrareis. 7 dias habitareis em tendas,
Todos os naturais de Israel habitarão em tendas, para que saibam as vossas gerações, que eu fiz habitar os filhos de Israel em tendas, quando os tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor, o vosso Deus. Assim Moisés proclamou aos filhos de Israel as festas do Senhor. Esse é o capítulo 23. Eu quero aqui... Só ratificar que eu acho que eu falei que depois do Levítico era o último número do Pentateuco. Acho que é o horário, né? 5h42 da manhã, a gente ainda está acordando, né? Mas eu já tive uma hora de oração, de live, na verdade, não só de oração, mas de live com o Diligência Financeira, né? Mas na verdade depois vem Números, né? Depois Deuteronômio. Então ainda tem 2 livros aí do Pentateuco. Vamos lá. Levítico capítulo 24. Aqui ele tem um comentário sobre as festas, né? Da Scofield. A Páscoa, esta é a festa memorial e apresenta a redenção sobre o qual se baseiam todas as bênçãos. Tipologicamente, ela representa Cristo, a nossa Páscoa, que foi sacrificado por nós. A Páscoa foi a primeira festa judaica e acontecia no dia 14 do primeiro mês, Nisan. E a Páscoa, como nós sabemos, aponta totalmente para o sacrifício do Cordeiro. A festa dos pães sem fermento, esta festa fala da comunhão com Cristo, o pão sem fermento na bênção plena de sua redenção e vida santa. A beleza na ordem divina, primeiro redenção, depois vida santa. Então, primeiro a Páscoa, depois em seguida ali o pão sem fermento, que significa uma vida santa. A festa começava no dia 15 do primeiro mês, Nisan, e continuava por uma semana. Então, primeiro vinha a Páscoa, um dia, e depois vinham 7 dias da festa dos pães sem fermento, que aqui, conforme o comentário da Scofield, interessante, né? Primeiro a redenção, depois a vida santa. A festa das primícias, esta festa é um tipo de ressurreição, primeiro de Cristo, depois dos que são seus em sua segunda vinda. A festa, observada na mesma semana da festa dos pães sem fermento, era realizada no dia 16 do primeiro mês, Nisan, que era o primeiro da colheita de cevada. Então, no meio da festa ali dos pães sem fermento, tinha a festa das primícias, entregando primeiro ao Senhor. A festa das semanas, ou festa da colheita, conhecida como Pentecostes, o antítipo, é a descida do Espírito Santo para formar a igreja. Por essa razão há fermento, já que na igreja existe o pecado. Observe que agora são mencionados pães, não mais molhos de hastes separadas. Trouxeram reunidas mais uma reunião real de partículas que formam um corpo homogêneo. A descida do Espírito Santo no Pentecoste uniu os discípulos antes separados em um só organismo. O Pentecoste acontecia 50 dias depois da oferta das primícias, aproximadamente no começo do verão. Então, cerca de 50 dias aí, 50 dias após a oferta das primícias. Os pães movidos eram oferecidos 50 dias depois da oferta movida. 50 dias é precisamente o período entre a ressurreição de Cristo e a formação da igreja no Pentecoste, pelo batismo do Espírito Santo. Na oferta movida não se oferecia fermento, pois em Cristo não havia maldade alguma. Mas os pães movidos, tipo da igreja, uma representação da igreja, eram cozidos com fermento, pois na igreja ainda existe pecado. Festa das trombetas, esta festa é um tipo profético e refere-se ao futuro reajuntamento de Israel, disperso por tanto tempo. Transcorria um grande intervalo entre o Pentecoste e a festa das trombetas, e isso corresponde ao período da obra do Espírito Santo na era da igreja. Então, ele tem aqui uma instrução para estudar alguns textos aqui, que faz uma conexão com as trombetas, e aqui a gente vai perceber que são símbolos de testemunho, estão relacionados com o reajuntamento e o arrependimento de Israel quando se concluir a era da igreja.
Esta festa, que era realizada no primeiro dia do sétimo mês, Tisri, era imediatamente seguida pelo dia da expiação. Então, um período longo aí de intervalo entre o Pentecostes, que é o início da igreja, e a festa das trombetas, que é a união de Israel com a igreja. Dia da expiação. O dia é o mesmo que foi descrito em Levítico 16, mas a ênfase aqui foi colocada sobre a tristeza e o arrependimento de Israel, ou seja, destaca-se o aspecto profético e se prevê o arrependimento de Israel depois do seu reajuntamento sob os termos da aliança da terra de Israel, antes da segunda vinda do Messias e o estabelecimento do reino. Veja a conexão entre a trombeta em Joel 2:1 e o pranto que se segue nos outros versículos que ele cita aqui, em conexão com a expiação de Zacarias. Do ponto de vista histórico, a fonte de Zacarias 13:1 foi aberta na crucificação, mas foi rejeitada pelos judeus daquele século e dos posteriores. Depois de reajuntar Israel, a fonte estará eficazmente aberta para Israel. Então, nós sabemos que há algo que foi avisado já, profetizado pelo Senhor, de que haverá o reajuntamento. Depois Israel vai reconhecer lá na frente Cristo e vai se ajuntar à igreja. A festa dos tabernáculos ou da colheita é tanto memorial como profética. Memorial quanto à redenção do Egito e profética quanto ao reino futuro de Israel depois do reajuntamento e restauração, quando a festa novamente se torna um memorial, não só para Israel, mas também para todas as nações. Esta festa, cujo nome deriva do fato de, durante sua observância, os israelitas habitarem em tendas ou tabernáculos, começava no dia 15 do sétimo mês, Tisri, e durava uma semana. Então são essas festas aí que eram convocações para o povo de Israel, uma ordenança do Senhor que observassem essas Páscoas. Hoje, alguns ainda observam como forma de memorial, mas não como o mesmo caráter que elas haviam para aqueles que estão em Cristo e sabem que isso tudo era uma sombra daquilo que está por vir e que em Cristo se cumpre. Levítico capítulo 24. Disse o Senhor a Moisés: ordena aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de olivas batidas para o candelabro, a fim de alimentar as lâmpadas continuamente. Arão as porá em ordem perante o Senhor continuamente, desde a tarde até a manhã, fora do véu do testemunho, na tenda da congregação. É estatuto perpétuo pelas vossas gerações. Sobre o castiçal de ouro puro, porá em ordem as lâmpadas perante o Senhor continuamente. Tomarás flor de farinha e dela cozerás 12 bolos, tendo cada bolo 2/10 de uma efa. E os porás em 2 fileiras, 6 em cada fileira, sobre a mesa de ouro puro perante o Senhor. Sobre cada fileira porás incenso puro, para que seja para os pães como porção memorial. É oferta queimada ao Senhor. Cada dia de sábado, Arão os porá em ordem perante o Senhor continuamente, da parte dos filhos de Israel, por aliança perpétua. Serão de Arão e de seus filhos, os quais o comerão em lugar santo, porque é coisa santíssima para eles das ofertas queimadas ao Senhor, como estatuto perpétuo. Apareceu entre os filhos de Israel o filho de uma israelita, com pai egípcio, o qual contendeu com certo homem israelita no arraial. Então o filho da mulher israelita blasfemou o nome do Senhor e o amaldiçoou, pelo que o trouxeram a Moisés. O nome da sua mãe era Selomite, filha de Dibri, da tribo de Dan. Levaram-no à prisão, onde o deixaram até que a vontade do Senhor fosse declarada. Disse o Senhor a Moisés: tira o que blasfemou para fora do arraial. Todos os que o ouviram porão as mãos sobre a cabeça dele, e toda a congregação o apedrejará. Aos filhos de Israel dirás: qualquer que amaldiçoar o seu Deus levará sobre si o seu pecado. Aquele que blasfemar o nome do Senhor certamente será morto. Toda a congregação o apedrejará, quer seja estrangeiro, quer natural. Blasfemando o nome do Senhor será morto.
Quem matar alguém, certamente será morto. Quem, porém, matar um animal, o restituirá vida por vida. Se alguém desfigurar o seu próximo, como ele fez, assim lhe será feito. Quebradura por quebradura, olho por olho, dente por dente. Assim como feriu alguém, assim será ferido. Quem matar um animal terá de restituí-lo, mas quem matar um homem será morto. Uma mesma lei tereis, tanto para o estrangeiro como para o natural. Eu sou o Senhor, o vosso Deus. Disse Moisés aos filhos de Israel que levassem o que tinha blasfemado para fora do arraial e o apedrejassem. Os filhos de Israel fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Então aqui, mais uma vez, nós vemos o que eu comentei ontem sobre o zelo do Senhor de mostrar como seus princípios e suas leis deveriam ser respeitados, e para isso aí algumas pessoas foram punidas de forma muito severa, inclusive com a morte, para mostrar a seriedade daquilo aqui, para que eles pudessem realmente ter o temor de levar isso a sério. Levítico capítulo 25. Disse o Senhor a Moisés no monte Sinai: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando tiverdes entrado na terra que eu vos dou, a terra guardará um sábado ao Senhor. 6 anos semearás a sua terra, e 6 anos poderás a tua vinha e colherás podarás. Verso 3, 6 anos semearás a tua terra, e 6 anos podarás a tua vinha, e colherás os seus frutos. No 7º ano, porém, a terra terá o seu sábado de descanso, um sábado ao Senhor. Não semearás o teu campo, nem podarás a tua vinha. O que nascer de si mesmo da tua seara, não podada, não colherás. Ano de descanso solene será para a terra. Os frutos da terra em descanso, porém, vos serão por alimento a ti, ao teu servo, à tua serva, ao teu empregado e ao estrangeiro que peregrina contigo, como também ao teu gado e aos animais que estão na tua terra. Todos os seus produtos servirão de alimento. Contarás 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das 7 semanas de anos te serão 49 anos. Então, no 7º mês, ao 10º do mês, farás soar fortemente a trombeta. No dia da expiação, fareis passar a trombeta por toda a vossa terra. Santificareis o 50º ano e proclamareis liberdade na terra a todos os seus moradores. Ano de jubileu vos será. Cada um de vós retornará à sua propriedade e cada um voltará à sua família. O 50º ano vos será jubileu. Não semeareis nem cegareis o que nele nascer de si mesmo, nem colhereis as uvas das vinhas não podadas. Pois é jubileu, santo será para vós, o produto do campo comereis. Neste ano de jubileu tornareis cada um à sua propriedade. Se venderes alguma terra ao teu próximo, ou a comprares de teu próximo, não vos exploreis uns aos outros. De acordo com o número dos anos decorridos desde o jubileu, comprarás de teu próximo, e de acordo com o número dos anos de colheita, ele venderá a ti. Se os anos forem muitos, aumentarás o preço, e sendo poucos, abaixarás o preço, porque de acordo com o número de colheitas é que ele te vende. Ninguém explore o seu próximo, mas tema a seu Deus. Eu sou o Senhor, o vosso Deus. Observai os meus estatutos, guardai os meus juízos e cumpri-os. Assim habitareis seguros na terra. Então a terra dará o seu fruto, e comereis fartamente, e nela habitareis seguros. Se disserdes, que comeremos no 7º ano, visto que não haveremos de semear nem colher o nosso produto, eu enviarei a minha bênção sobre vós no 6º ano, para que dê fruto por 3 anos. No 8º ano semeareis e comereis da colheita anterior até o 9º ano, até que venha a colheita nova, comereis da antiga. A terra não será vendida perpetuamente, porque a terra é minha, e vós estáis comigo como estrangeiros e peregrinos. Portanto, em toda a terra em que tiverdes propriedade, dareis resgate à terra.
Se teu irmão se tornar pobre e vender alguma parte das suas propriedades, então virá o seu resgatador, seu parente, e resgatará o que o seu irmão vendeu. Se alguém não tiver resgatador, mas conseguir o bastante para o seu resgate, contará os anos desde a sua venda e o que ficar restituirá ao homem a quem vendeu e retomará a sua propriedade. Se, porém, os seus recursos não lhe permitirem reavê-la, a que for vendida ficará em poder do comprador até o ano do jubileu. No ano do jubileu será liberada e tornará a sua propriedade. Se alguém vender uma casa de moradia em cidade murada, poderá resgatá-la dentro de um ano e contar da sua venda. Durante um ano será lícito o seu resgate. Se não for resgatada antes de passado um ano inteiro, a casa que estiver na cidade a casa que estiver na cidade murada ficará perpetuamente com o que a comprou pelas suas gerações. Não será devolvida no jubileu. As casas das aldeias não muradas em redor, porém, serão estimadas como os campos da terra. Para elas haverá resgate e serão devolvidas no jubileu. Quanto às cidades dos levitas, as casas das cidades que lhe pertencem, têm os levitas direito perpétuo de resgate. Se é um levita que faz o resgate, a casa comprada e a cidade da sua propriedade serão devolvidas no jubileu, porque as casas das cidades dos levitas são a sua propriedade no meio dos filhos de Israel. O campo ao redor das suas cidades, porém, não se venderá, é a sua propriedade permanente. Quando teu irmão empobrecer e as suas forças decaírem, tu o sustentarás como se faz ao estrangeiro ou peregrino, para que viva contigo. Não tomarás dele juros nem ganho, mas temerás o teu Deus, para que o teu irmão viva contigo. Não lhe emprestarás o teu dinheiro com juros, nem lhe darás o teu mantimento por lucro. Eu sou o Senhor, o vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, para vos dar a terra de Canaã e para ser o vosso Deus. Se o teu irmão se tornar pobre, estando ele contigo, e vender-se a ti, não lhe imporá serviço de escravo. Como um assalariado ou peregrino, estará contigo até o ano do jubileu, te servirá. Então ele e seus filhos sairão da tua casa e tomarão a sua família e a propriedade e tornarão. Verso 41, repetindo. Então ele e seus filhos sairão da tua casa e tornarão a sua família e a propriedade de seus pais. Porque os israelitas são meus servos, que tirei da terra do Egito. Não serão vendidos como se vendem os escravos. Não dominarás sobre eles com rigor, mas terás temor do teu Deus. Quanto a teu escravo ou a tua escrava que tiveres, serão das nações que estão ao redor de vós. Deles comprareis escravos e escravas. Também os comprareis dos filhos dos forasteiros que peregrinam entre vós, deles e das suas gerações que estiverem convosco, que tiverem gerado na vossa terra, e vos serão por propriedade. Vós os deixareis por herança para vossos filhos, depois de vós, a fim de que os possuam como propriedade perpétua. Vós os tereis como escravos, mas sobre vossos irmãos, os filhos de Israel, não dominareis com rigor. Se um estrangeiro ou peregrino que está contigo se tornar rico, e teu irmão que está com ele empobrecer, e se vender ao estrangeiro ou peregrino que está contigo, ou ao descendente de uma família estrangeira, depois de ter se vendido, haverá ainda resgate para ele. Um de seus irmãos o resgatará. Será resgatado pelo seu tio, pelo filho de seu tio, ou por qualquer de seus parentes ou da sua família. Ou, se conseguir recursos, poderá resgatar-se a si mesmo. Ajustará contas com aquele que o comprou desde o ano que se vendeu, a ele até o ano do jubileu. O preço da sua venda será calculado segundo o número de anos, de acordo com as diárias de um assalariado. Se ainda faltarem muitos anos, ele deve pagar por seu resgate um valor maior como parte do preço pelo qual foi vendido.
Se restarem apenas poucos anos até o ano do jubileu, então ajustará contas com ele, segundo os seus anos restituirá o seu resgate. Ele será tratado como um assalariado que ganha por ano, mas não domine sobre ele com rigor diante dos teus olhos. Se por nenhuma dessas formas for resgatado, será libertado no ano do jubileu, ele e seus filhos com ele, pois os filhos de Israel só a mim pertencem como servos. São os meus servos, que tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor, o vosso Deus. E mais uma vez aqui, então o Senhor enfatiza que comprou, resgatou esse povo para si como propriedade peculiar, tirou eles da servidão do Egito para que sirvam então ao Senhor. Levítico capítulo 26, penúltimo capítulo do livro de Levítico. Não fareis para vós ídolos, nem para vós levantareis imagem de escultura, nem estátua, não poreis figura de pedra na vossa terra para inclinar-vos diante dela. Eu sou o Senhor, o vosso Deus. Guardareis os meus sábados e reverenciareis o meu santuário. Eu sou o Senhor. Se andardes nos meus estatutos e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, eu vos darei as vossas chuvas a seu tempo, e a terra dará o seu produto, e as árvores do campo o seu fruto. A debulha estenderá até as colheitas das uvas, e a colheita das uvas até a época da plantação. Comereis o vosso pão a fartar, e habitareis seguros na vossa terra. Darei paz na terra, e dormireis seguros, sem que ninguém vos perturbe. Farei desaparecer da terra os animais nocivos, e pela vossa terra não passará espada. Perseguirei os vossos inimigos que cairão a espada diante de vós. 5 de vós perseguirão a 100, e 100 de vós perseguirão a 10.000. Os vossos inimigos cairão a espada diante de vós. Olharei para vós e vos farei frutificar, vos multiplicarei e confirmarei a minha aliança convosco. Estareis comendo ainda da colheita velha, quando lançareis fora a velha para dar lugar à nova. Repetindo o verso 10. Estareis comendo ainda da colheita velha, quando lançareis fora a velha para dar lugar à nova. Porei a minha habitação no meio de vós, e a minha alma não vos rejeitará. Andareis no meio de vós, serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Eu sou o Senhor, o vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, para que não fosseis seus escravos. Quebrei as traves do vosso jugo e vos fiz andar de cabeça erguida. Se, porém, não me ouvirdes e não cumprirdes todos esses mandamentos, e se rejeitardes os meus estatutos, e a vossa alma rejeitar os meus juízos, não cumprindo todos os meus mandamentos, e assim violardes a minha aliança, então eu vos farei isto: porei sobre vós o terror, a tuberculose e a febre, que consomem os olhos e esgotam a vida. Em vão semeareis a vossa semente, porque os vossos inimigos a comerão. Eu me voltarei contra vós e sereis feridos diante de vossos inimigos. Os que vos odeiam dominarão sobre vós, e fugireis sem que ninguém vos persiga. Se depois de tudo isso não me ouvirdes, eu vos castigarei 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. Quebrarei a soberba da vossa força e vos farei os céus como de ferro e a terra como de bronze. Em vão se gastará a vossa força, pois a terra não dará o seu produto, nem as árvores darão o seu fruto. Se andardes contrariamente para comigo e não me quiserdes ouvir, multiplicarei as vossas aflições 7 vezes mais, segundo os vossos pecados. Enviarei animais selvagens contra vós, que matarão vossos filhos, acabarão com vosso gado e vos reduzirão a tão poucos que os vossos caminhos se tornarão desertos. Se nem ainda com essas coisas
vos corrigirdes e voltardes para mim, mas continuardes a hostilizar-me, eu mesmo vos serei contrário, e eu vos ferirei 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. Trarei contra vós a espada, que vingará a quebra da minha aliança. Quando vos ajuntardes das vossas cidades, enviarei a peste contra vós, e sereis entregues nas mãos do inimigo. Quando eu cortar o suprimento do vosso pão, 10 mulheres assarão pão num só forno, e o pão será distribuído por peso. Comereis, mas não vos fartareis. Se ainda com tudo isso não me ouvirdes e continuardes a hostilizar-me, então eu vos serei contrário em furor, e vos castigarei 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. Comereis a carne dos vossos filhos e das vossas filhas. Destruirei os vossos altares idólatras. Desfarei os vossos altares de incenso. Lançarei os vossos cadáveres sobre os cadáveres dos vossos deuses e vos abominarei. Converterei as vossas cidades em deserto. Assolarei os vossos santuários e não aspirarei o vosso cheiro suave. Assolarei a terra e se espantarão disso os vossos inimigos que nela morarem. Eu os espalharei pelas nações e desembainharei a espada atrás de vós. A vossa terra será assolada e as vossas cidades ficarão desertas. Então a terra usufruirá dos seus sábados todos os dias da sua assolação, e vós estareis na terra dos vossos inimigos. Nesse tempo a terra descansará e usufruirá dos seus sábados. Todos os dias da assolação descansará, porque não descansou dos vossos sábados, quando habitáveis nela. E quanto aos que restarem de vós, nas terras dos seus inimigos, eu lhes encherei o coração de tal pavor, que o sonido de uma folha movida os perseguirá. Fugirão como quem foge da espada e cairão sem que ninguém os persiga. Cairão uns sobre os outros, como diante da espada, sem que ninguém os persiga. E não podereis permanecer diante dos vossos inimigos. Perecereis entre as nações, a terra dos vossos inimigos vos consumirá. Aqueles que de vós restarem nas terras dos seus inimigos serão consumidos por causa das suas iniquidades. Também por causa das iniquidades de seus pais serão consumidos. Se, porém, confessarem a sua iniquidade e a iniquidade de seus pais e as suas infidelidades contra mim e suas hostilidades diante de mim, por causa das quais fui contrário a eles e os conduzi à terra dos seus inimigos, então, se o seu coração incircunciso se humilhar e aceitarem o castigo da sua iniquidade, eu me lembrarei da minha aliança com Jacó, e da minha aliança com Isaque, e da minha aliança com Abraão, e da terra me lembrarei. Pois a terra abandonada por eles descansará dos seus sábados, enquanto estiver assolada sem eles. Aceitarão castigo pela sua iniquidade, visto que rejeitaram os meus juízos e desprezaram os meus estatutos. Mesmo assim, estando eles na terra dos seus inimigos, não os rejeitarei, nem me aborrecerei deles, para consumi-los e invalidar a minha aliança com eles. Eu sou o Senhor, o seu Deus. Antes, por amor deles, me lembrarei da aliança com os seus antepassados, que tirei da terra do Egito, perante os olhos das nações, para lhes ser por Deus. Eu sou o Senhor. Estes são os estatutos, os juízos e as leis que o Senhor estabeleceu entre si e os filhos de Israel, no monte Sinai, por intermédio de Moisés. E é interessante lembrar, e saber que essas coisas aconteceram lá na frente com o povo de Israel, quando eles de fato esqueceram-se do Senhor, se voltaram a outros deuses, não observaram ali os seus sábados, e erraram contra Deus. Inclusive essa palavra de que seriam levados para que a terra tivesse descanso. Então eles são levados para o exílio lá na frente, e lá eles vão ter que observar, a terra vai observar a força,
esses 70 anos que eles ficaram no exílio ali, cumprindo aquilo que o Senhor tinha dito que aconteceria aqui em Levítico, com eles, caso eles realmente deixassem o Senhor, como de fato aconteceu. Mas, no final de tudo, a gente sempre vê a misericórdia do Senhor, porque ele completa esse capítulo 26, inclusive dizendo que não deixaria, não removeria a sua aliança, não quebraria a sua aliança, não abandonaria esse povo, ainda que eles estivessem lá, ali no exílio, eles seriam amados e cuidados por Deus. Então a gente vê essa promessa sempre de restauração que o Senhor traz. Todo castigo, toda disciplina que ele promete aqui ao seu povo que se voltar contra ele, que o abandonar, tem o propósito de trazê-los de volta, e não de destruí-los definitivamente, por causa da aliança do Senhor ali. Levítico capítulo 27, então o último capítulo de Levítico. Então tudo isso aqui é instrução para a gente, tudo isso aqui de alguma forma nós podemos extrair lições, podemos extrair aqui aquilo que o Senhor vai nos falando. Toda a escritura, nós fizemos esse aqui, foi o manifesto. Só use essa camisa se você tiver sublinhado a Bíblia completamente em 142 dias. Então nós tivemos o manifesto, que era o desafio, o manifesto de copiar, de sublinhar, ou destacar todos os versículos da Bíblia, todos eles, absolutamente todos. Então eu tenho ali pelo menos 2 Bíblias que eu fiz o manifesto, que foi toda marcada, toda sublinhada, para poder fazer um manifesto de que toda a Escritura é inspirada. Então não só são alguns textos, mas todos os 1189 capítulos que estão aqui têm um propósito, tem algo que Deus quer nos ensinar, tem algo que está apontando para Cristo. Então toda ela é a palavra de Deus. Então é isso. E aí nós fizemos o manifesto porque a gente sublinha normalmente, ou destaca os textos importantes. E no manifesto, então, a gente, se você for ver aqui na camisa, lá no fundo tem um texto todo sublinhado. A gente fez esse manifesto declarando, então, que todos os versículos são importantes, por isso nós sublinhamos todos eles aí no desafio 142 dias. Levítico 27. Disse o Senhor a Moisés: dize aos filhos de Israel, quando alguém fizer um voto de dar ao Senhor o valor estimado de uma pessoa, se a tua avaliação for de um homem da idade de 20 anos até a idade de 60, será a tua avaliação de 50 ciclos de prata, segundo o ciclo do santuário. Se, porém, for mulher, a tua avaliação será de 30 ciclos. Se a idade for de 5 anos até 20, a tua avaliação de um homem será de 20 ciclos, e da mulher 10 ciclos. Se a idade for de 1 mês até 5 anos, a tua avaliação de um homem será de 5 ciclos de prata, e a tua avaliação da mulher será de 3 ciclos de prata. Se a idade for de 60 anos para cima, a tua avaliação de um homem será de 15 ciclos e da mulher 10 ciclos. Se aquele que fez o voto for demasiado pobre para pagar a sua avaliação, então apresentará a pessoa diante do sacerdote para que este a avalie. Segundo os recursos do que fez o voto, o sacerdote o avaliará. Se for animal dos que se oferecem ao Senhor, tudo quanto der dele ao Senhor será santo. Não o mudará nem o trocará, substituindo um bom por um ruim, ou um ruim por um bom. Se, porém, de algum modo, um animal for trocado por outro, serão ambos santos. Se for animal imundo dos que não se oferecem ao Senhor, então apresentará o animal diante do sacerdote, que o avaliará, seja bom ou ruim. Segundo a avaliação do sacerdote, assim será. Se de algum modo o resgatar, então acrescentará à tua avaliação a 5ª parte do seu valor. Se alguém dedicar a sua casa para ser santa ao Senhor, o sacerdote a avaliará, seja boa ou ruim. Como o sacerdote a avaliar, assim será. Se aquele que a dedicou quiser resgatar a sua casa, acrescentará à avaliação a 5ª parte do seu valor, e será dele. Se alguém dedicar ao Senhor uma parte do campo da sua propriedade, a avaliação será segundo a semente necessária para o semear. Um homer de semente de cevada será avaliado por 50 ciclos de prata. Se consagrar o campo desde o ano do jubileu, segundo a tua avaliação ficará.
Se contudo dedicar o seu campo depois do ano do jubileu, então o sacerdote lhe contará o dinheiro conforme os anos restantes até o ano do jubileu, e isso se abaterá da tua avaliação. Se aquele que dedicou o campo de alguma maneira o resgatar, acrescentará à avaliação a quinta parte do seu valor, e será seu. Se, porém, não o resgatar, ou se o vender a outra pessoa, o campo nunca mais se resgatará. Quando o campo sair livre no ano do jubileu, será santo ao Senhor, como campo dedicado. A propriedade dele será do sacerdote. Se alguém dedicar ao Senhor o campo que comprou e não for parte da sua propriedade, o sacerdote lhe calculará o preço até o ano do jubileu, e aquele que o dedicou pagará o seu valor no mesmo dia, como coisa santa ao Senhor. No ano do jubileu, o campo voltará àquele que o vendeu, àquele que tem a posse do campo. Toda avaliação será feita em ciclos do santuário. O ciclo será de 20 geras. O primogênito de um animal, porém, por já pertencer ao Senhor, ninguém o dedicará, seja boi ou gado miúdo, é do Senhor. Se for de um animal imundo, será resgatado segundo a tua avaliação, sobre a qual acrescentará a quinta parte do seu valor. Se ele não for resgatado, será vendido segundo a avaliação. Todavia, nada do que alguém dedicar ao Senhor, de tudo o que possui, seja homem ou animal, ou campo da sua propriedade, se poderá vender nem resgatar. Toda coisa assim consagrada será santíssima ao Senhor. Nenhuma pessoa votada ao extermínio será resgatada, certamente será morta. Todos os dízimos do campo, da semente do campo, do fruto das árvores, são do Senhor. São do Senhor, são santos ao Senhor. Se alguém do seu dízimo resgatar alguma coisa, acrescentará sobre ele a sua quinta parte. No tocante a todos os dízimos de vaca e ovelhas, de tudo o que passar debaixo da vara do pastor, o dízimo será santo ao Senhor. Não esquadrinhará entre o bom e o ruim, nem o substituirá. Se de algum modo o substituir, ambos serão santos e não podem ser resgatados. São estes os mandamentos que o Senhor deu a Moisés no Monte Sinai para os filhos de Israel. E o interessante é porque ali o Senhor está dando todas as instruções para eles antes deles entrarem na terra prometida. Então o Senhor realmente nos dá instrução no nosso deserto, né? No nosso tempo que antecede a nossa plenitude, a nossa entrada na terra prometida, né? O cumprimento das promessas. Primeiro vem todo o preparo, toda a instrução do Senhor. Então o Senhor ensina, entrega todos esses princípios, todos esses preceitos, todos esses estatutos antes, preparando-os então para que quando eles entrassem na terra, eles já tivessem toda a instrução, eles já estivessem preparados para viver ali a vida conforme aquilo que o Senhor tinha para a vida deles. Então hoje nós terminamos o livro de Levítico, amanhã nós começamos Números. A partir de amanhã então nós vamos ler Números, o penúltimo livro do Pentateuco, né, da Torá, aí, o penúltimo dessa parte aqui da Bíblia, tá bom? A Bíblia toda em 142 dias, nós estamos aqui prosseguindo, permanecendo em nome de Jesus e vamos aí até o dia 27 de dezembro, nesses dias lendo a Bíblia inteira aqui, tá bom? Deus abençoe você, tenha um ótimo dia em nome de Jesus Cristo e até amanhã em nome de Jesus.